Vamos lá, quantos querem ouvir uma palavra da parte do Senhor? Diga amém. Você está com seu coração preparado para receber? Tá? Eu estou com meu coração preparado para receber também. Eu já contei para vocês aqui, vou contar de novo. Que a mensagem que eu ministro, ela sempre é uma mensagem que antes Deus ministrou para mim. Então fui ministrado já nessa mensagem, preparando. Aí aqui eu estou falando com vocês e Deus também está falando comigo. Eu estou, aleluia. Quando você dá um glória a Deus, eu também já dei aqui. Ô, glória a Deus, viu? E outra, quando eu chego em casa, depois do almoço, aí eu vou assistir a mensagem que eu mesmo preguei aqui. E muitas vezes eu choro. Ai, meu Deus do céu, obrigado pelo Senhor falar comigo. Quantos aqui tem o Senhor falando contigo na mensagem aqui? Eu também acho que fala comigo, ó. E é muito, muito abençoador. Eu tenho certeza que nessa manhã vai ser abençoador. E o texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Pode colocar o tema na tela, por favor. Você encontrou? Diga amém. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu um monte para orar à parte. E quando era chegado já à tarde, ele estava ali só. O barco, que estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. Mas quando foi a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! Então eles gritaram com medo. Vamos parar por aqui. Quando os discípulos viram Jesus andando por cima do mar, no meio da tempestade, eles ficaram assustados, eles ficaram apavorados. E eles gritaram: ah, é um fantasma! A mensagem de hoje, ela tem como título: Vencendo os fantasmas da nossa mente. Existem muitos fantasmas que estão nos assombrando. E esses fantasmas, eles não são reais. São coisas que estão sendo criadas na nossa mente. Quantos querem ouvir Deus falar a respeito disso? Então coloque a mão no seu coração e vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento nas tuas mãos. É um momento da sua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, através da sua palavra. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, e que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Se você concorda, diga amém. Aproveita e diga glória a Deus. Sabe, irmãos, existem fantasmas que têm assombrado a vida de muitas pessoas hoje. E esses fantasmas que estão assombrando a vida das pessoas não é um fantasma real, não é verdadeiro. É fruto da imaginação. Se nós observarmos o texto que nós lemos, ele diz que quando Jesus estava andando por cima do mar, o que os discípulos viram não foi Jesus, eles viram foi o quê? O fantasma era real, era um fantasma, existia um fantasma ali, andando em cima daquela água, gente? Não tinha nenhum fantasma, era a mente deles que estava criando aquilo. Então existem coisas hoje que você está pensando que é um grande problema, você está pensando que é uma situação monstruosa, que está vindo para destruir você, que está vindo para acabar com a sua vida. E eu quero lhe dizer
que a grande maioria das coisas que você está com medo, está achando que é monstruoso, é apenas um fantasma que a sua mente está criando. É apenas um fantasma que está sendo criado aqui dentro. Isso não é real. Não é isso tudo. Não é. Se nós olharmos a orientação da palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, fala um pouquinho sobre coisas que precisamos vigiar na nossa mente. Olha o que o texto diz: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Existem pensamentos que são como se fossem fortalezas na nossa mente. E essas fortalezas, elas nos fazem temer. Elas roubam as nossas esperanças. Elas diminuem a nossa força de lutar. E tudo é fruto da imaginação. E tudo são fantasmas imaginários. São fortalezas que foram criadas por nossos pensamentos apenas. Nós precisamos aprender a destruir essas fortalezas. Nós precisamos aprender a eliminar esses fantasmas que são imaginários. Não existem. Não existem. O objetivo de um fantasma imaginário é nos aprisionar no medo e travar a nossa vida, não nos deixando avançar. Esse texto, essa história registrada na Bíblia para que Deus possa nos ensinar exatamente a respeito disso. Quando nós estamos para entrar em um novo nível, quando Deus está para poder escrever uma nova fase, nos dá a oportunidade para entrar em uma nova fase da nossa vida, o diabo vai tentar paralisar essa nova fase, criando fantasmas imaginários para nos travar. Os discípulos estavam saindo de uma banda para outra banda. Quando eles chegassem na outra banda, iria começar uma nova fase. Iria começar um novo tempo no ministério deles. E aí, no meio dessa travessia, Jesus, ele decide treinar os discípulos para que eles vencessem o fantasma da mente. O Senhor decide treinar eles, porque em muitos momentos na sua caminhada, eles iriam enfrentar batalhas aqui na mente. Em muitos momentos em que eles estivessem para subir de nível, eles iriam ser atacados na sua mente, e atacados com a criação de fantasmas. E o objetivo desses fantasmas que são criados na mente é impedir você entrar na nova fase. É lançar tanto medo em você, e que esse medo, ele te impede de avançar de nível. Olha os medos que normalmente os fantasmas eles trazem para nos aprisionar. O primeiro medo é o medo de não dar conta dos desafios da vida. Você se depara com os desafios que fazem parte da história da vida de qualquer pessoa. E no meio dessa batalha, no meio desses desafios, se o fantasma cresceu na sua mente, você paralisa diante dos desafios, que são desafios normais na vida de qualquer pessoa. Se você valorizar esse fantasma criado na sua mente, você fica travado. Quantas vezes você já travou diante de algumas situações porque o medo te tomou conta? Você não consegue raciocinar direito. Você não consegue tomar decisões, porque o fantasma cresceu e o medo veio. Nós não podemos deixar esse medo dos desafios da vida nos travar. Desafios fazem parte da nossa trajetória.
Precisamos de ter fé de que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Precisamos de ter fé de que aquele que um dia começou a boa obra, ele é poderoso para continuar até aquele grande dia. E não ficarmos travados, porque senão você nunca sobe de nível. E tudo isso precisa ser vencido aqui na mente. Eu estava ouvindo a história de uma pesquisa que foi feita com macacos. Colocaram 4 macacos dentro de uma sala, um poste alto e com um cacho de banana. Deixaram os macacos alguns dias sem comer e trancaram eles na sala com o cacho de banana lá em cima do poste. O que o macaco, você imagina que ele vai fazer para pegar a banana? O que você imagina? Escalar o poste. Quando eles estavam quase chegando lá em cima, vinha uma mangueira, alguém com uma mangueira, com um jato de água forte, jogava na cara do macaco, o macaco caía. Vinha o outro, subia direto, e quando ele estava perto de chegar na banana, ligava a mangueira e na cara do macaco. O macaco tentava. E aí, durante um tempo, os macacos tentando, e quando eles iam chegar perto, como vinha o jato de água forte na cara deles, o que aconteceu com os macacos? Eles pararam. Não subia mais, porque eles tinham medo do jato d'água. Aí o que fizeram? Trocaram um macaco, daqueles 4 que estava, por um novo, que não tinha visto aquilo. Quando chega o novo, não sabia do jato d'água, o que o novo ia tentar fazer? Subir correndo no poste. Só que quando ele tentava começar a subir, os 3 que estavam lá, que sabia do jato d'água, segurava ele e não deixava ele subir. E ele tentava e segurava. Aí tiraram mais um, ficaram apenas 2 que conhecia do jato d'água e 2 não conhecia. Agora é 2 tentando subir. Aí os outros 2 que estavam lá, que sabiam do jato d'água, não deixava. E foram trocando até que trocaram todos os macacos, não tinha mais jato d'água e nenhum deles se arriscava em subir para pegar a banana, mesmo a banana estando lá. Não tinha mais jato d'água. E por que eles não subiam? Porque alguma coisa, no momento em que eles foram se relacionando, ficou agarrada aqui na sua mente. E eles achavam de que se subisse lá, ia dar algum problema, e eles não podiam pegar a banana. Talvez um fantasma que você criou na sua mente, é algo que vem lá de trás, é algo que aconteceu na vida de alguém, é algo que você viu acontecer, ou até mesmo que te falaram, mas isso não tem a ver com o seu tempo e com a sua história desse tempo. Não tem a ver com o momento de Deus para a sua vida nesse tempo. Então você pode muito bem escalar o poste e pegar o prêmio. Você pode muito bem colocar o seu esforço, correr atrás, superar os desafios e ter a conquista, porque não tem nada a ver com você. Isso é uma história que talvez a sua mente criou e está amarrando, está impedindo você de avançar. É preciso vencer esse medo. Um segundo medo que trava e impede as pessoas de avançarem de nível, fantasma que são criados pela mente, é o medo da decepção com as pessoas. Quantos irmãos que eles têm tudo para avançar e crescer, seja no trabalho, seja no ministério, mas criaram um fantasma de que as pessoas, elas nos decepcionam. As pessoas nos machucam, as pessoas nos ferem. Você, por algum acontecimento lá atrás, você criou isso na sua mente. Isso hoje é um fantasma que te impede de se relacionar com as pessoas, te impede de abrir o coração e fazer amizades abençoadoras, amizades que serão um canal de bênção para você, seja no ministério, no trabalho. Por causa de um fantasma que você criou, você se fecha. E você não quer ser amigo e se abrir com mais ninguém. Deus está enviando pessoas para que essas pessoas sejam um canal de bênção ao seu lado, para que sejam um instrumento de Deus a te ajudar nos seus desafios da vida, mas você está aprisionado pelo fantasma da decepção.
Você criou na sua mente um fantasma que te assombra e te impede de se aproximar dos outros e fazer bons relacionamentos, boas amizades. É apenas um fantasma. Essa de que as pessoas, elas só nos machucam, elas só nos ferem, é apenas fruto da sua imaginação. Porque existem pessoas de que elas são uma bênção para a nossa vida, um presente que Deus colocou ao nosso lado. São pessoas que nos ajudam nas nossas fraquezas. São pessoas que vêm com a palavra certa no momento em que precisamos. Gente boa. Fala para o seu vizinho: eu sou gente boa na sua vida, pode acreditar em mim? Fala. Fala: eu sou tão gente boa que hoje eu vou levar você para tomar um caldo de mocotó. Você não gosta de caldo de mocotó? Não acredito. Eu amo, gente. Fizeram aí um caldo, mandaram um caldo de mocotó para mim. Eu estou 2 dias já só comendo caldo de mocotó. É bom, né? Então vença esse fantasma, porque a decepção, ela pode em algum momento, ela ter vindo para a sua vida através de uma pessoa. Mas escute, a cura e a grande vitória que Deus tem para você, ela também virá através de uma pessoa. Mas você precisa vencer o fantasma. Um outro fantasma que aprisiona as pessoas com medo é o fantasma que traz medo de você ser abandonado, ser traído novamente. Talvez em algum momento você foi traído e abandonado por alguém que você valorizava, que era importante para você. Talvez isso aconteceu quando você era criança. Você não imaginava ter sido abandonado e ter sido traído por alguém que você ama, e você foi. Aí um fantasma tomou conta da sua mente, e esse fantasma, ele sempre aparece quando você está para subir de nível. E ele aparece dizendo: vai ser traído de novo, vão te abandonar de novo. Isso não é real, é um fantasma. É uma fortaleza que o inimigo criou na mente. Segundo diz o apóstolo Paulo, precisamos destruir essas fortalezas, quebrar essas fortalezas, trazendo em obediência a voz e os ensinamentos de Cristo. E sabe quais são os ensinamentos de Cristo? Os ensinamentos de Cristo é de que nós somos canal de bênção para os outros e os outros são canal de bênçãos para nós. Eu não posso deixar esse fantasma me travar, me impedir de crescer e de viver o que Deus tem de promessa para mim. Escute, Deus tem coisas boas para fazer na sua vida, irmão. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, minha irmã. Mas esses fantasmas que foram criados na sua mente, eles precisam ser derrotados. Porque eles não são reais. Eles não são verdadeiros. Um outro fantasma que aprisiona as pessoas no medo é o fantasma que traz o medo de dar errado de novo. Vai dar errado, o projeto vai dar errado. Em algum momento você errou, em algum momento você tomou uma decisão e essa decisão não foi boa. Essa decisão, ela trouxe sofrimento e prejuízo para você e para pessoas à sua volta. E aí, por causa de uma decisão errada, um acontecimento que não foi bom, fruto de uma decisão errada, um fantasma tomou conta da sua mente, e agora você não toma decisão nenhuma, porque você acha que toda decisão que você tomar vai dar errado de novo. Quem disse que isso é verdade? Quem disse que vai ser assim? É apenas um fantasma isso. E você está em uma fase, em um momento da sua vida, onde você precisa tomar decisões corajosas, decisões de fé, decisões de ousadia, e não está paralisado por um fantasma.
Não é porque deu errado em um tempo lá atrás de que vai dar errado sempre. Aquilo que aconteceu lá atrás foi apenas para você ser treinado. Foi ensinamento que Deus lhe deu a respeito de como fazer e de como não fazer. Hoje você precisa tomar a decisão e acertar na decisão e desfrutar do acerto. Aleluia. É assim. É dessa maneira, irmão. Porque senão você fica parado no mesmo lugar há anos. As oportunidades Deus coloca na sua frente e você não agarra as oportunidades, porque o fantasma de que vai dar errado, ele te aprisiona de novo. Eu não posso ser paralisado e amedrontado por esse fantasma. Tente coisas novas, tente outra vez, vá com ousadia, vá com fé, vá com coragem. Se uma porta se fechou lá atrás, uma nova porta Deus está abrindo para você hoje. Então apenas levante e faça. Esse fantasma vem acompanhado do medo, da frustração, medo de passar vergonha, medo de decepcionar as pessoas à sua volta. Então, o passo ousado, ele não é dado. Porque como que vão ficar as pessoas? E se eu frustrar elas novamente? Eu vou acabar frustrando a mim mesmo. Não, eu não vou, eu vou ficar aqui paralisado. Escute, Deus trouxe você aqui essa manhã para dizer, não é para paralisar, é para levantar, porque Deus está escrevendo uma nova história, está te dando uma nova chance, está te levando para um novo nível, e virá um novo tempo dele para você. Ai, mas eu vou me frustrar de novo. Não vai. É um fantasma. Os fantasmas da mente, eles trazem medos de não conseguir resolver e lidar com os problemas que acontecem na família. Você trava, não consegue se desenvolver profissionalmente, não consegue se desenvolver no chamado com Deus, não consegue se desenvolver no relacionamento com as pessoas, porque o fantasma de que tudo vai dar errado na sua família, ele está grande e você está valorizando ele. O medo das coisas darem errado na sua casa, ele está dominando sua mente, dominando suas emoções. Seu coração acelera, você não consegue dormir direito, você não consegue se concentrar para buscar a Deus. Então é hora de vencer isso. Os desafios que acontecem na nossa família, eles acontecem na família de todo mundo. Todo mundo enfrenta desafios na família. Todo mundo enfrenta lutas nas questões familiares. Todo mundo. Alguém aqui não enfrenta a luta? Quem aqui enfrenta a luta na família? Levanta a mão. Então fala para o seu vizinho, bem-vindo ao time. Por que bem-vindo ao time? Porque nós estamos nesse jogo para vencer esse jogo em nome de Jesus. O que nós não podemos é ficar paralisado e falar bem assim, vou sair de campo. Não quero mais jogar, não tem como não jogar mais. A vida está aí. E é preciso jogar todos os dias. Mas é jogar com a certeza de que nós já garantimos a vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Já está garantido. Então o que é que acontece no nosso dia a dia? O que acontece nessas batalhas que enfrentamos na família é oportunidade para nós podermos crescer. Oportunidades para eu crescer, para que as pessoas à minha volta cresçam.
As batalhas que nós enfrentamos na família, nas questões familiares, elas se transformam em oportunidade de testemunho. É um testemunho hoje que está sendo uma grande luta para você, amanhã vai ser um grande testemunho para você abençoar a vida de outros. Vai se transformar num testemunho quando você olhar alguém que está passando por um grande problema no casamento, e essa é a sua maior luta hoje. Amanhã, como você venceu isso, você vai dizer para essa pessoa: pode continuar firme buscando a Deus, porque eu passei por essa luta e Deus me deu vitória, e eu sei que Deus vai dar vitória para você também no seu casamento. Então é um testemunho que vai se transformar essa luta que você está passando hoje. Pense em quantas pessoas você vai poder ajudar. Pense em quantas pessoas você vai poder ser um canal, um instrumento de bênção para essas pessoas. Mas você só vai poder ser um canal porque você passou por isso hoje. Porque você passou e porque você venceu. Agora, se você não passou por isso, se você não venceu, como que nós vamos ter testemunho para abençoar outros amanhã? Entenda, isso não é um fantasma para te destruir. Isso é Jesus te treinando para você subir de nível. É o que está acontecendo. Às vezes nós pedimos assim: Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu quero tanto. Eu faço muito essa oração. Quem aqui ora? Deus, usa a minha vida. Você ora? Deus, você não ora não, irmão? Ah, você ora, né? Pois é, quando a gente fala para Deus, Deus usa a nossa vida, Deus fala assim: então vou ter que criar um monte de situação para você ser um monte de testemunho para eu usar a tua vida. Fala: ai meu Deus do céu, oração perigosa essa. Senhor, usa a minha vida, é uma oração perigosa, irmão. Você ainda vai continuar orando assim? A gente passa por um monte de aventura. Fala: meu Deus do céu, mas essa vida está uma doideira, é uma aventura. Pois é, você pediu para te usar, eu estou te usando. Eu estou criando um monte de história para que você possa abençoar um monte de gente com a sua história. Eu estou te dando um monte de livramento para que você possa dizer para muitas pessoas de que eu sou o Deus que dou livramento. Eu estou criando um monte de história onde parecia tudo destruído, para você depois contar para os outros que tudo aquilo que parece que está destruído, eu sou o Deus que faço ser reconstruído. É isso. Você entendeu? É isso aí. Aleluia. Fale para o seu vizinho: deixa Deus te usar, irmão. Esses dias eu estava orando a respeito de desafios na vida, desafios no ministério, e Deus falou claramente no meu coração: os maiores testemunhos que você conta, os testemunhos que você conta que mais abençoa a vida das pessoas, são esses testemunhos que há tempos lá atrás foram os momentos de maior dor e sofrimento que você passou. Você lembra disso? Eu falei: lembro, Senhor. Então, é hora de construir novos testemunhos. Você está disposto para isso, irmão? Diga aleluia. Está doido, Jesus. Vamos construir testemunhos. Para quê? Para ser um... Aí você pensa: pastor, o que está vindo é um fantasma. Pastor, o que está vindo vai acabar comigo. Imagina, os discípulos estão no barco e o tempo está escuro e a tempestade caindo, e de repente eles veem um vulto andando nas águas. Acabou para nós. É o Satanás, é o capeta que está furioso e está vindo para destruir a gente. E Jesus está ali, ele fala: não é o capeta, não é o Satanás, nem é nada, é o seu Senhor treinando vocês, porque vocês vão chegar do outro lado e vão entrar em novo nível, e vão experimentar um novo nível. Aleluia. Então escute. O que talvez você está olhando apavorado, cheio de medo, falando isso: Satanás está furioso contra mim, pastor. O diabo está vindo para me destruir, a luta está poderosa, ele está com fúria nessa hora. Tem nada
nada a ver com Satanás, não. Ele é apenas um cachorrinho adestrado pelo Senhor. É Deus que está no controle da sua vida e está preparando para você uma nova história, te elevando de nível. Aleluia. É Deus no controle, irmão. É Deus no controle. Pode dizer um aleluia aí, irmão. Porque quando alguém fala assim, o diabo está furioso, irmão, em algum momento ele ficou bonzinho com alguém? O diabo sempre esteve furioso. O negócio é que ele não tem todo o domínio, todo o controle nas suas mãos. Apenas um tem todo o controle nas suas mãos e bota ele no seu cabresto. E ele é apenas um cão adestrado que trabalha para construir testemunhos que glorificam o nome do Senhor. É isso, irmão. E nós precisamos eliminar esse fantasma da mente. Talvez você está achando que vai ser destruído, porque tem uma coisa muito grande que aparentemente está sendo um problemaço para você aqui na sua mente. Deus trouxe você aqui essa manhã e eu quero lhe dizer, como um profeta do Senhor, Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle e Ele sabe qual é o desfecho dessa história. Ele sabe o que vai acontecer quando chegar na outra margem. O que é que nós precisamos fazer? Aquieta o seu coração, porque não é um fantasma, é Jesus que está no controle. Tá, pastor, então como é que eu faço para aguentar essa tempestade, meu Deus? Como que eu faço para aguentar isso? Porque eu estou com medo. Meu Deus, meu coração acelera, pastor, o que eu faço? Olha o texto, o que diz, versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Primeira coisa, troque o medo, porque o medo ele vai diminuir o seu ânimo. O medo vai diminuir suas forças. Quando você fica com medo, as suas energias parecem que são drenadas. Então Jesus fala para eles assim, ó, psh, calma aí, tenham bom ânimo, sou eu. Troque o medo pelo ânimo. Eu quero que esse medo que está gerando em você, drenando suas energias, gerando em você fraqueza, que nessa manhã isso seja completamente mudado. Você saia daqui cheio de disposição, de coragem e de ânimo, sabendo: Deus está no controle da minha vida e Satanás que saia da frente, porque se não sair eu vou pisar por cima. Aleluia. Aí você vai ter ânimo. Aí você vai ter ânimo, cheio de ânimo. Então respondeu Pedro: Senhor, se é tu, então manda eu andar por cima das águas. O Pedro fala bem assim: ah, Senhor, já que é para trocar o medo por... Olha só a história. Senhor, já que é para trocar o medo por ânimo, o medo estava me paralisando no barco. Já que é para ter ânimo, então eu vou ter ânimo. Vou andar em cima da água, igual o Senhor manda eu ir aí. O que Jesus fala para Pedro? Se você falar para Deus: Deus, eu tenho coragem de ir para entrar em um outro nível, Deus está de braços abertos falando para você: vem que eu seguro. Vem. O que é que Deus está chamando você para fazer nesse tempo de tempestade? O que Deus vai fazer você mudar nessa história onde está te trazendo medo? Ele vai fazer você entrar com coragem para fazer o contrário. E qual seria esse contrário? É você entrar com disposição e com coragem para fazer o quê? Você está disposto? Porque se você disser sim, eu vou trocar o medo pela coragem, eu estou disposto a ir para entrar em outro nível, Jesus está de braços abertos dizendo para você: vem,
Essa foi a prova de que o Pedro venceu o fantasma da mente. Uma vez que nós decidimos vencer o fantasma da mente, as coisas à nossa volta, elas começam a tomar uma nova imagem, uma nova perspectiva. O que eu preciso passar para você no meio dessa tempestade, onde você está vendo fantasma, é: confie naquele que te chamou. Foi o próprio Jesus que tinha chamado eles, para que eles entrassem no barco e fossem em direção a outra margem. Confie. Deus não tirou você lá daquele lugar à toa. Deus não começou a fazer a obra que Ele fez na sua vida à toa. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o grande dia, o dia de Jesus Cristo. E esse aperfeiçoar até aquele grande dia envolve o aperfeiçoar nas tempestades, envolve o aperfeiçoar em passos de ousadia, coragem e fé. É assim que é aperfeiçoada a nossa trajetória. Você que está vendo fantasma, está no meio de uma tempestade, controle os pensamentos que vêm na sua mente, domine. Olha, eu aprendi, quando eu comecei a escrever esse livro, o livro da ansiedade, eu aprendi a dominar alguns pensamentos que vêm, são pensamentos que vêm de maneira automática. Você não pede, ele vem, ele entra. Aí sabe o que eu aprendi? Da mesma maneira que alguns pensamentos entram, eu mando ele sair. Sai. Não quero. Você precisa fazer esse exercício. Você precisa aprender a mandar alguns pensamentos que entram para que eles saiam. Sai. O pensamento entrou, da mesma maneira que entrou, vai sair. Não quero. Então, muitos pensamentos que podem me travar, que podem abalar as minhas emoções, que podem me trazer medo, que podem me trazer ansiedade, eu já identifiquei quais são esses pensamentos. Na hora que eles entram, eu já sei, sai, não quero, não vou pensar sobre isso, e pode vazar daí. Fala para o seu vizinho, não, fala para o seu pensamento aqui, ó, aquelas coisas muito ruins que tenta entrar de vez em quando. Fala, vaza daí agora. É, pastor, manda embora. Eu não vou pensar certas coisas. E a Bíblia, ela ensina isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso é que vocês devem pensar. Só em pensamento que me faz bem, em que alimenta a minha fé, alimenta a minha coragem, alimenta o meu ânimo. Outros pensamentos eu não quero, eu não vou aceitar na minha mente, eu mudo, eu transformo. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. E por último, para a gente quase terminar, se eu quero vencer os fantasmas da mente e as tempestades que eles normalmente trazem, eu preciso crescer como servo de Deus, amadurecer. Eu preciso ser maduro para experimentar as coisas melhores e maiores que Deus, Ele tem preparado para mim. E eu só vou experimentar essas coisas melhores e maiores se eu amadurecer como filho de Deus, como servo de Deus. Porque se eu continuar infantil, se eu continuar criança, se eu continuar menino, eu não vou experimentar e não vou viver as coisas maiores que Deus tem programado para mim. Senão tudo que é fantasma vai sempre atrapalhar as coisas maiores. Eu, quando eu era criança, a minha casa,
ela tinha um terreno, um terreno íngreme assim, de uns talvez 300 metros. Então a casa ficava na frente, era um terreno cheio de mato lá para trás, assim, tipo, né? Aqui essas casas aqui é um terreno cheio de mato, aí tinha lá pé de amora, pé de manga, pé de goiaba, tinha... Cadê o povo? Vocês gostam de comer essas frutas assim? Eu adorava aquele negócio assim, né? Aí ficava na frente, o pé de amora era logo no início do terreno, o pé de manga ficava no meio, e lá atrás, lá no final do terreno, estava o pé de goiaba. E eu, quando criança, à noite, eu ia na cozinha para pegar água. Quando eu abria a janela da cozinha, dava de cara com um terreno baldio. Aí eu olhava lá o pé de goiaba e eu cismava que tinha uma bruxa escondida no pé de goiaba. Eu abria a geladeira, pegava o copo de água. Quando eu olhava na janela, eu via a bruxa no pé de goiaba. Então, eu morria de medo de ir na cozinha à noite. Quando tinha que ir na cozinha à noite, eu abria a geladeira e eu botava a água no copo e eu olhava para a janela, olhava nada, vazava para a sala. Eu fui crescendo, eu fui ficando um pouco mais corajoso. Eu ia meio que lá na janela para olhar a bruxa mesmo, bruxa, e vazava. E eu fui crescendo. E não apenas eu ia na cozinha e não tinha mais medo da bruxa. Eu gostava muitas vezes de subir naquele terreno baldio e ficava até o cair da tarde. Eu ficava lá sentado num pé de goiaba, comendo goiaba e pensando como é que seria o meu futuro. Eu ia para o finalzinho da tarde, época de verão então era uma maravilha. Eu subia num pé de goiaba, comia goiaba e ficava pensando no que era o meu futuro. Mas eu comecei a fazer isso, sabe quando? Quando eu cresci. Porque quando eu era criança, eu via no pé de goiaba uma bruxa. E isso não deixava eu me aproximar, de desfrutar, de comer a fruta e experimentar um tempo gostoso. Para isso eu precisei crescer. Existem coisas que você hoje vê que parece que é uma bruxa, mas é porque você ainda é criança. Você olha algumas situações e você morre de medo, é porque você ainda está criança. É preciso crescer, é preciso amadurecer, para que aquilo que parece uma bruxa se transforme em um momento de desfrute de Deus para você, de desfrute de Deus para a sua vida. Para isso é preciso crescer. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino.